Não, tá maluco. Merecido demais. Mostra o equilíbrio, né, que é esse time, né? Jogando em casa, jogando fora. Lógico, teve alguns tropeços, mas faz parte. Mas por todo o contexto, né, de montar esse time, chegar o Léo Jardim, já no início praticamente aí, né, a temporada rolando, uma parte de jogador que ele tinha, que ele não foi ele que contratou, fez algumas contratações aí, melhorou o time, padronizou o time, o esquema de jogo, o esquema tático, filosofia, como você tem que se comportar para jogar no Cruzeiro. E isso é importante, isso, fazer 60 pontos aí dos top 3 do Brasil hoje é muito bacana, né? E aí, a luta continua, não vai ser fácil, sabe? Temos que continuar nessa pegada aí para a gente se garantir na Libertadores, voltar a disputar a Libertadores, que é o lugar que o Cruzeiro tem que estar. Os 4 anos que eu passei aqui, eu joguei Libertadores. A Libertadores sente falta de nós, gente. Sente falta, não é a mesma coisa. Ah, sente. Sente falta, Sem dúvida. precisa da gente ali para fazer parte desse contexto e a gente dando nessa pegada aí, gostei muito de ver o Caio Jorge, né, voltando a fazer esses gols aí, recuperar a confiança, o Arroio mostrando mais um repertório dele, eu acho que, pô, o Matheus Pereira jogando bem de novo, sabe, como sempre tem jogado, né, corre muito, participa muito do jogo, gostei muito aí de quando o resultado aí no segundo tempo, a gente meio que já deu aquela, com um resultado meio morno, segundo tempo morno, mas faz parte, né? Para nós foi bom, valeu, foi esse resultado. Eu acho que a expectativa da torcida era sair assim hoje a torcida sai feliz do Mineirão, porque o estado de Minas inteiro viajou hoje para vir para o Mineirão, e né, muita gente que não tem oportunidade de vir, esse horário bom, preço, tudo facilitou, e aí eu tenho certeza que o Cruzeirense aí vai passar um final de semana amarradão, feliz da vida aí, felizão, porque é isso que o Cruzeirense merece. 3 pontos importantíssimos, né, dentro da briga do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Valu lembrou muito bem, nesse momento a equipe celeste alcança 60 pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Não foi fácil chegar até aqui, um clube que mudou de treinador ali no 3º jogo oficial da temporada, um clube que naquele momento rodeado por crises, e felizmente Leonardo Jardim, junto da sua comissão técnica e desse grupo de jogadores, conseguiram engatar uma sequência incrível de atuações e de resultados desde o princípio ali do Campeonato Brasileiro, sempre lembrando muito daquela partida contra o São Paulo e, na sequência, belíssima vitória contra o Bahia nesse Mineirão. E hoje o Cruzeiro alcança 60 pontos, segue como um dos melhores mandantes da competição, segue na 3ª colocação com uma ótima pontuação e, nesse momento, com o G5 no Campeonato Brasileiro, muito, mas muito perto de confirmar a vaga direta na Libertadores, que é o nosso primeiro objetivo, num jogo que não foi simples. Acredito até que o placar dá uma impressão diferente do que foi a partida. E foi aquilo que falávamos aqui no pré-jogo. Vitória, principalmente pós-Jair Ventura, é o tipo de equipe que vai vender caro os seus resultados. E o Vitória, com 20 segundos de jogo, teve uma belíssima oportunidade de abrir o placar e o Cássio fez uma defesa espetacular. Nós sabíamos que a nossa dupla de zaga teria alguma dificuldade. O João Marcelo é um excelente zagueiro, mas está sem ritmo de jogo. E no primeiro tempo, em algum momento, isso foi um problema. A dupla ali um pouco insegura. Acredito que eles cresceram e melhoraram ao longo da partida. Terminaram a partida de forma segura, o que é um ponto positivo. Mas defensivamente o Cruzeiro sofreu. Não achei uma boa partida do William, não achei uma boa partida do Lucas Silva. Muito espaço entre as linhas ali dos nossos volantes e dos nossos zagueiros. Achei, inclusive, que o Lucas Romero fez uma ótima partida e talvez se tivesse um pouquinho abaixo, viu, Guerreiro? A gente teria sofrido mais, porque acredito que ele esteve sobrecarregado e ainda assim conseguiu entregar um bom jogo. Então foi uma partida que defensivamente o Cruzeiro sofreu mais do que eu gostaria, Valor, até depois se você quiser falar sobre isso. Mas ofensivamente foi um Cruzeiro dentro daquilo que a gente espera e dentro daquilo que mostrou nos melhores momentos nesse campeonato. Foram 13 finalizações do Cruzeiro e 10 na direção do gol. Aí é sempre bom lembrar que as 2 finalizações na trave, elas contam como finalizações que não foram na direção do gol, apesar, né, é como a estatística é. Então, para fora mesmo, somente uma finalização, e aí dessas 10 na direção do gol, o Cruzeiro conseguiu marcar 3 gols e o goleiro defendeu as outras 7. Então, é um Cruzeiro que conseguiu aproveitar melhor as suas oportunidades, finalizar melhor, finalizar na direção do gol e ter um aproveitamento melhor dessas oportunidades, marcou os gols em momentos cruciais assim da partida,
belíssimo jogo do Caio Jorge. Aquela que pega na trave é um pecado, porque acho que ele fez tudo certo, mas acontece, é do futebol. E belíssimo gol do Arroio com a perna direita num momento crucial para recolocar o Cruzeiro com 2 gols de vantagem para esse intervalo. O time volta apresentando os mesmos problemas defensivos para mim. O Vitória vem para cima, não tem nada a perder, afinal de contas é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro sofre no início com os mesmos problemas defensivos, com problema de bola aérea defensiva que parecia ser um problema superado, e nas últimas rodadas o Cruzeiro tem sofrido muito com bola aérea defensiva, mas aí, mais ou menos ali aos 15 do segundo tempo, o Cruzeiro consegue retomar as rédeas da partida, ficando com a posse da bola, valorizando mais essa posse de bola, construindo com um pouco mais de tranquilidade. Aí não conseguiu ampliar o placar, mas pelo menos parou de sofrer tanto. O Vitória parou de aparecer tanto assim no último terço, com condições de finalizar. Em linhas gerais, excelente pelo resultado. O público que foi ao Mineirão hoje, quase 60 mil pessoas, mereciam demais uma vitória, mas aí são pequenos ajustes que precisam ser feitos. E, na minha opinião, está muito claro que alguns jogadores estão sofrendo com o desgaste da temporada e é preciso gerir melhor os minutos desses atletas para que eles não fiquem prejudicados individualmente e o Cruzeiro coletivamente não fique prejudicado. Sei que nós estamos num momento complexo do ponto de vista de banco de reservas, perdemos atletas por lesão, mas é preciso, dentro desse plantel, encontrar soluções e falando nisso, que bom hoje ver o retorno do Japa. Acho que entrou bem, apesar dos poucos minutos, é difícil fazer uma avaliação mais extensa, mas torço para que siga sendo uma opção viável para essa reta final, porque entendo que o meio-campo é o coração desse time, foi o que nos fez chegar tão bem até aqui, e agora a gente precisa de mais opções de gestão de minutos para seguir sendo forte nesse setor, sofrer menos defensivamente e apoiar melhor esse ataque. Mas, em linhas gerais, muito feliz pelo resultado. Valu, são coisas a serem corrigidas. A gente torce para que na próxima rodada, com o retorno da nossa zaga titular, o Cruzeiro esteja mais seguro do ponto de vista defensivo, mas é seguir a nossa luta. E olha, é uma questão desse grupo se fechar e buscar fazer o melhor possível nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Vai que alguém tropeça ali na frente, né, Valu? Então, é esse grupo que tem que correr atrás do máximo possível nessa reta final. Daqui a pouco a coletiva do técnico Leonardo Jardim para falar a respeito, né, de mais uma vitória, a vitória de número 17 do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro. São 12 vitórias como mandante, 5 vitórias como visitante. E o Cruzeiro, a gente falava no início do nosso dia de jogo KTO aqui, daquele envolvimento de 10 jogos, né, que eu fiz do Fortaleza ao Santos, no primeiro turno. E a gente começa exatamente ali naquela oportunidade, na sequência, Fortaleza, Palmeiras, Vitória, Grêmio e Fluminense. Juventude, Corinthians, Ceará, Botafogo e Santos foram 30 pontos e o Cruzeiro somou 20. O Cruzeiro somou 20 pontos nesses 30 pontos disputados no primeiro turno. Naquela oportunidade, ele venceu o Fortaleza, venceu Leonardo... que isso, hein? Que isso? Que Caralho, pegadinha, hein? Agora, Caramba, hein? Essa aí foi glu-glu e hein? Essa aí. Eu já ia falar Leonardo Jardim, não. É outro careca. É outro careca. Bate o olho rápido, que né? isso, cara? Agora o kick da bola enganou o Guerreiro aqui, viu, Fabrício? Eu fui no kick da bola. Sabe aquela Todo mundo. Não, eu fui embora aí nessa do kick da bola. Mas, ô Fabrício, a gente começa do mesmo jeito que começamos, somando 7 pontos em 9 possíveis, né? Porque no primeiro turno vencemos o Fortaleza e o Palmeiras. Aí contra o Vitória não tinha jeito de jogar, empatamos. Dessa vez vencemos o Fortaleza e aí trocamos o empate do Vitória do primeiro turno para o empate com o Palmeiras e vencemos o Vitória. É muito importante, Fabrício, eu estou colocando assim uma expectativa muito relevante da gente, quem sabe, tentar replicar, né, esses 20 pontos nos 30, um pouco menos, mas a gente arranca da mesma maneira nessa sequência, Fabrício. O time manter o foco, né? Eu acho que as próximas rodadas aí é possível. Não seria nada estranho a gente ganhar todos os jogos, né? Pelas partidas que a gente já fez, tudo, mas tem que relevar um monte de coisa aí, né? Situações diferentes dos outros times também, sabe? O comportamento vai ser diferente, igual foi no primeiro turno. Enfim, mas o importante é a gente se preocupar com a gente, Valu, e fazendo nossa pontuação.
manter essa meta aí de pegar logo essa Libertadores, aí, acabar com essa agonia, sabe? Voltar à Libertadores. E aí, meu irmão, se os caras der mole, né? Porque a gente vai ter que continuar mantendo esse padrão de jogo, mesmo que a gente pegue essa Libertadores 2, 3 jogos, aí, no meu modo de ver, a gente tem que manter esse nível alto de competição aí, padronizado, sabe, todo mundo entrando e querendo fazer parte desse grupo, querendo mostrar, igual entrou o Japa hoje, foi uma grata surpresa desse jogo aí, né, esse jogo morno no segundo tempo aí, é meio que controlado também não tem que se expor muito, né, mas eu também concordo com a Rafa quando que a gente deixou a desejar na parte defensiva. A Vitória criou muitas chances. Pô, o Cássio foi muito exposto, sabe? Trabalhou demais num jogo que a gente não era para ser assim, né? Eu acho que faltou poder de marcação aí em todos os setores, né? A marcação começa desde lá da frente, então faltou essa dedicação aí de todo mundo para se ajudarem, né? Principalmente ali a parte do meio de campo. E aí, nesse jogo morto, me entra o Rafa, igual entrou o Japa, igual a Rafa o falou. Japa. Entrou o Rafa, igual a Japa falou. O Japa entrou bem, cara, já dominando um tijolo. Em 2 minutos ele tocou umas 10 vezes na bola, cara, mostrou muita qualidade, como a gente esperava, né, cara? Mas por algum motivo ele não tava entrando, não estava participando, e aí a gente não acompanha os treinamentos. Precisa, né, mostrar nos treinamentos também. Hoje em dia, mostrar treinamento, o jogo, a intensidade, fazer as funções. Mas eu fico feliz aí que eu acho que também agradou o Léo Jardim, é um menino aí que a gente, que de repente pode contar aí para o resto da temporada. E a importância nesse jogo, né, o Rafa e Fabrício e todos que estão nos acompanhando, daqui a pouco a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim, aí o verdadeiro, né? Não o fake Nery ali que apareceu, que é da nossa equipe aqui também. A importância do gol rápido, né? Claro que o Cruzeiro inicia o jogo tomando um baita susto, é uma intervenção gigantesca do Cássio, que, de fato, como é bom ter um goleiro com a capacidade do Cássio, né? Porque, gente, o cenário desse Vitória, saindo à frente com 20 segundos, do jeito que o Jair consegue postar as equipes, cara, ia ser... Mas isso só mostra a grandeza de um jogador como o Cássio. Isso! Qualquer jogo, ele é concentrado, o comportamental dele é total. É o maior exemplo hoje de liderança dentro desse grupo, sabe? Principalmente de comportamento, de vivência, né, cara? Então, se o Vitória faz aquele gol, nossa, isso quebra todo o esquema tático do Léo Jardim, o planejamento de jogo, desatenção dos jogadores, cara. O time hoje foi desatento, eu acho, sabe? Fez o gol, depois o Vitória teve as melhores chances, aí foi lá e achou outro gol, também assim, e aí depois o Vitória ganhando todas as bolas, a gente estava ensaiando tomar aquele gol, né? E aí aproveitou uma bola que a gente tem que precisa melhorar. O nosso time está baixo e os caras estão explorando isso, né? Estão explorando isso, principalmente ali no primeiro pau, que fica Kaique e o William, né? Que não é bem nessa bola parada. E logo atrás vai fazer a cobertura o Lucas Silva, que também não é outro. E os caras têm aproveitado esse primeiro pau ali. A gente tem que tomar cuidado, tem que melhorar. O gol rápido é muito importante, né, Rafa? Quando o Cruzeiro consegue fazer aos 6 minutos, apesar das hesitações que acontecem, mas você causa um instante diferente no jogo, né? Não tem como. Animicamente, para a equipe do Vitória, se coloca no lugar, né? Você tem uma grande oportunidade aos 20 segundos, não consegue marcar, e aí 5 minutos depois, 5 minutos e meio depois, um pênalti e o seu adversário marca o gol. E ali é um lance típico de jogador que está sem ritmo de jogo, né? É a primeira partida desse goleiro do Vitória na temporada. O goleiro, o Arcanjo, que é o titular e belíssimo goleiro, né? Tem feito uma ótima temporada, infelizmente está fora do restante da temporada, precisou passar por uma cirurgia. E aí, assim, o Cruzeiro não tem nada a ver com isso. Caio Jorge foi bem no lance, antecipou, chegou primeiro, e aí sofre o pênalti. Tem muita personalidade para marcar o gol, né? Porque vinha aí de um jejum meio incômodo dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que perdeu uma grande oportunidade na última rodada, que assim não dá para perder, numa belíssima jogada do Matheus Pereira, e hoje se redimiu, né? A começar por esse gol cedo, porque aí, de fato, o Vitória, se tinha alguma pretensão de uma estratégia diferente, de ser um pouco mais conservador, de explorar somente transições, quando sofre um gol logo aos 5, 6 minutos, acaba precisando mexer um pouco na forma de jogar, né? Acaba precisando se lançar um pouco mais. E o segundo gol do Cruzeiro, inclusive, vem de um
ótimo lançamento do Kaique, né, na jogada pro Caio Jorge, que é justamente nessas transições que o Cruzeiro faz tão bem, e isso só é possível porque o adversário tá no ataque, tá se lançando, tá um pouco desmontado e também tem um mérito gigantesco do Caio Jorge, que se posiciona muito bem no lance. O árbitro, o Bandeirinha até marcou impedimento, não acreditou, né, que ele sairia tão sozinho, mas é posicionamento e explosão de um cara que é muito inteligente para jogar futebol e que marcou o segundo gol ali num momento também importante, né? Acho que todos os gols do Cruzeiro saíram em momentos muito importantes. Na hora certa, Na hora exato. certa, em que o Vitória, poxa, em alguns momentos parecia crescer no jogo. Criou chance demais, quando tava 2-0 pra ele, que os caras criou chance. Criou chance demais. E aí vem o último gol ali do Arroio, já aos 45, né, do primeiro tempo. Diz que a perna direita é a ruim, né? Imagina se fosse a boa do Arroio.